hoje então sobre a couraça da justiça, que também está no versículo 14, no mesmo versículo que a gente leu. Tá bom? Vamos falar da couraça, que é a segunda parte, segunda peça aí da nossa armadura. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que todos nós somos pecadores, ok? Ser cristão não faz de nós não pecadores. Continuamos pecadores. Porque a Bíblia diz que somos. Qualquer pregador, igreja, ministério, apóstolo, livro, qualquer um que disser que você não é pecador, lembre-se do que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 8 e versículo 10. No versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. No versículo 10 diz: se dissermos que não temos pecado, mentimos e fazemos Deus e a sua palavra de mentirosa. Então é sério, Bessa. João, ele é o apóstolo do amor, mas tem um discurso assim bem assertivo, ele é bem no ponto toda vez que ele falar. Então, se você assistir qualquer vídeo carinhoso, amoroso, de pregadores bonitos, simpáticos, saradinhos, reformadinhos, espiritualzinhos, tentando dizer que você é lindo, maravilhoso, moreno, top, especial, que não tem pecado, que sai fora, porque a Bíblia afirma que os cristãos são pecadores. A diferença entre o cristão que nasceu de novo e aquele que não nasceu de novo, o homem que ainda não se encontrou com Cristo, é que o cristão, apesar de ser pecador, ele foi justificado em Cristo. Essa consciência nós temos que ter. Agora, é importante também ressaltar que pelo fato de sermos pecadores, a gente não precisa ficar todo domingo se culpando das coisas. Ah, meu Deus, eu sou um pecador. Eu tenho um conhecido, porque eu acho que ele está vivo ainda, né? Que ele sempre fala: eu sou um verme, eu sou um vermezinho, maldito. Não, também não é assim. Não é para ficar de autocomiseração, que aí é falsa piedade. E muitos cristãos, também nesse discurso, praticam a falsa piedade. Ah, eu sou miserável, eu sou indigno, para receber elogios, né? Que isso, meu irmão? Você é profeta, você é invencível, você é imbatível. Também não. Então, é bom fazer esse recorte. Somos pecadores por causa da nossa natureza, mas não é no sentido de ficarmos o tempo todo carregando culpa, peso, pecados, acusações, porque isso Cristo já levou de nós, já arrancou de nós. Recomendo novamente a leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan, um livro clássico da literatura cristã, onde John Bunyan fala que tinha lá o camarada querendo descobrir qual era o caminho para o céu, e aí ele tem um encontro com o Salvador, e quando ele tem esse encontro, a sua mochila, seu fardo cai, e ele então começa a seguir na estrada que leva para o céu. O livro é muito, muito simples e muito brilhante na argumentação. Então esse fardo a gente não carrega mais. Imagina, todo domingo você ter que vir aqui pedir perdão pelos mesmos pecados, assim ninguém aguenta, irmão. Aí é um desespero, todo domingo, toda ceia você se lembra das mesmas crises, das mesmas tretas, dos mesmos problemas. Não, irmãos, a Bíblia que nos chama de pecadores também diz que a partir de agora, em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Então pronto. Mas somos pecadores. Embora Deus tenha soberanamente mudado as nossas disposições, ainda não alcançamos a perfeição. Temos a nova natureza dentro de nós, mas a velha natureza permanece. Amamos o Senhor, somos capazes de vir aqui no culto, né? E falar coisas lindas, e somos capazes também de abrir a boca e fazer uma maldade, falando mal de alguém, né? Xingando, reclamando. Somos capazes de dizer que amamos o Senhor, que cremos nele, e logo depois dizer que o Senhor não tem sido bom para mim. Não é possível. É uma coisa.
Por quê? Porque parece que há um conflito dentro de nós. Isso não é dicotomia mística oriental. Isso é porque a Bíblia vai dizer. Existe um conflito entre a nossa natureza antiga, carnal, humana, natural, e a natureza nova que Deus colocou dentro de nós. Então somos pecadores, justificáveis, mas tem, como dizem os pentecostais, um rebuliço no nosso interior. Mesmo como cristão, eu continuo a pecar. Não como aquele que está longe do Criador, que vai ser julgado, juízo eterno, não. Isso acabou, porque Cristo me redimiu. Mas eu ainda assim sou capaz de ser desrespeitoso com o Robson, por exemplo. E isso tem a ver com a minha natureza. Depois eu vou falar com ele, pô, Robson, me desculpa, eu não queria ter falado assim. Saiu. Saiu de onde, irmãos? Do baú do... Onde saiu? Saiu de mim mesmo. Aí eu vou dizer para o Robson, eu como bom crente místico, vou dizer, Robson, na hora que eu vim falar com você, o diabo veio e soprou no meu ouvido. Não, o diabo não soprou nada. Porque não precisa. Então você no momento, você está lá corrigindo o seu filho, né? Está ali a Priscila, vai corrigir o seu filho. Priscila, que é dona lá do sítio, né? Ela vem flutuando no seu vestido branco, descalça de noite, aquela água prateada, flores na cabeça. E aí o que a gente percebe nesse momento? Que ainda tem algo dentro de nós muito ruim. Por isso que a Bíblia vai dizer que é necessário que os cristãos exercitem ou operem a sua fé. Admoestai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, orai-vos pelos outros. Por quê? Porque está esquisito esse negócio. Sem a verdade e sem o exercício, a gente entra em conflito. Quando você não é bem ensinado biblicamente, como é que você se sente? Reprovado. Aí eu não tenho condição. Quantos cristãos nós já vimos na nossa vida que deixam de ir à igreja no domingo porque fizeram alguma coisa ruim no domingo mesmo, ou no sábado, ou na semana? Aí não vai. Você encontra com um camarada na rua e ele diz, não fui à igreja, porque eu preciso me consertar primeiro com Deus. Essa frase é uma frase clássica, né? Eu preciso me consertar com Deus. Porque ela precisa de autoaprovação. Ela não se aprova. Ela não se aprova. Por quê? Porque ela estava ali, tranquila, né? Eu estava aqui, né, jejuando, orando. Eu só falei coisas boas essa semana. Não falei mal de ninguém. Não senti raiva. Estava aqui em paz. Aí vem essa criança endemoniada. Isso mostra a nossa imaturidade como cristãos. Como se dependesse do nosso estado de espírito, o aprovar, o receber de Deus, dependendo do nosso estado de espírito. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Se por um lado tem as igrejas que dizem que não está acontecendo nada e os crentes não têm filtro nenhum, por outro lado, existem as comunidades que colocam um peso que ninguém consegue carregar. Uma culpa absurda. Mas a Bíblia vai dizer que pecar, não no sentido de ser reprovado, mas no sentido de ser humano, é muito natural. E isso não deve nos causar espanto, ainda que nos cause constrangimento. É por isso que a Bíblia vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Porque apesar do que somos ainda, Ele nos ama. Isso é constrangedor. Essas transgressões que nós cometemos todos os dias é que ameaçam a nossa confiança. Entende? Deus está bem. Romanos 5:1 diz que nós temos paz com Deus. Deus está bem com a gente, mas a gente não fica bem com Deus. Por quê? Porque se realmente nascemos de novo, cada falha nos entristece. Quem não nasceu de novo, não sente nada. Está nem aí, ainda se justifica. Mas quem nasceu de novo, realmente se encontrou com Cristo, cada falha traz tristeza. Então eu vou dizer uma coisa muito séria nesse momento. Esta palavra que nós estamos pregando e estudando, ela só funciona
com crentes que nasceram de novo. Para os crentes que não nasceram de novo, eu posso ficar pregando aqui 5 meses sem parar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque não faz sentido. Só faz sentido para o cristão que nasceu de novo. Porque ao lidar com a sua dificuldade, uma falha moral, uma falha de caráter, uma falha durante a vida, um fracasso profissional, nas relações, emocional, como é que o cristão se sente diante do seu Senhor? Se sente envergonhado. Por causa do amor que Deus lhe dá. O amor é constrangedor. E esta vergonha pode abalar a nossa confiança. Você entende? Porque é nesse momento que entra a cilada do inimigo. Tá vendo? Você não é crente. Você não consegue. Você é um fracasso. Esquece esse negócio. Desiste disso aí. Não vai te levar a lugar nenhum. Isso é uma grande bobagem. Como é que os caras disseram no dia da crucificação? Não salvou tantos, não salva a si mesmo, desça da cruz. É mais ou menos isso, tá vendo? Uma estratégia, uma cilada, uma armadilha, uma mentira, um engano diante do momento de fraqueza, do momento de fragilidade. Você está com tanta fome, ore para que essas pedras se transformem em pães. Em que momento que o inimigo diz isso? No momento que Jesus está morrendo de fome, depois de dias e dias sem comer nada. Fragilizado. É nessas horas, né? Você está endividado. Deus te abandonou, tá vendo? Não adianta. Para quê? Para que ser cristão, ler a Bíblia, ler a igreja? Isso não está te levando a lugar nenhum, cara. Está deixando de viver a vida. Olha, o que adianta? Você tentou tantas vezes e não conseguiu. Então, a couraça da justiça é a peça da armadura que nos protege diante desse sentimento de fraqueza. A justiça de Deus, a decisão que Deus tomou de nos justificar, apesar do que nós somos, é a couraça que nos protege no momento da fraqueza. Toda acusação que vem contra nós, o que a gente tem que fazer? Eu sou um fracasso, é verdade, mas Cristo me justificou. A lembrança da obra de Cristo protege a nossa mente como uma forte couraça contra todo tipo de ataque na hora da fraqueza. Porque a fraqueza nos fragiliza. E então nos sentimos culpados, indignos. E aí não queremos vir à igreja, não queremos participar da ceia. Né? Outro dia uma pessoa me procurou no WhatsApp, deve ter umas 3 semanas, eu estou precisando de ajuda, eu estou tão fraco, há um tempo que eu não leio a Bíblia. É um processo gradativo, aumentando. A gente vai se afastando de tudo que lembra Deus. Até parece que a gente consegue se afastar de Deus, né? Mas a gente vai se afastando, não vai à igreja, não lê a Bíblia, não ouve música, vai se afastando de tudo. E por quê? Porque acha que não merece, acha que não pode, acha que não é digno. O que aconteceu no momento em que eu me afastei? Um dardo, uma seta lançada pelo inimigo entrou no meu coração. A couraça é que nos protege nessas horas. Bom, então o primeiro passo, irmãos, é ter consciência da nossa fraqueza. Nunca ache que você é forte. Lembre-se sempre que você é pecador, normal. Não é pecador afastado de Deus. É pecador no sentido de que continua tendo fragilidade dentro do coração. Vamos ler a primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 21 e 22. 1 João 3, 21 e 22. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então marca esse versículo na sua Bíblia. Se o coração não nos condena, a gente tem confiança. Se condena, acabou a confiança. Está vendo? Não é Deus que nos condena.
É o nosso coração que nos condena. Quando o irmão não quer participar da ceia, quem foi que disse para ele não participar? Ele mesmo. Porque ele acha que não pode, que ele é indigno. Ele se condena. E aí João completa, ele diz: qualquer coisa que pedimos do Senhor, dele recebemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista, aos seus olhos. O guardar os mandamentos e fazer aquilo que Deus nos ensina tem a ver com essa confiança. Ou seja, podemos ser cristãos apesar de tudo que está dentro de nós. Do que a gente precisa então? Nós precisamos nos libertar da condenação. Jesus já nos libertou da condenação do inferno, amém, irmãos? Na cruz do Calvário, ele nos libertou da condenação eterna. Mas nós precisamos nos libertar da condenação interior, do peso, da culpa. Muitos de nós gostamos de fazer com que nossos irmãos se sintam culpados, não é verdade? Há vários irmãos em várias igrejas que adoram apontar, né? Como é que pode? Você quer? Está errado. Você quer lá? Se Deus reprova. Ficam nos vigiando. Estão um vigiando o outro. Não tem esse versículo, vigiai-vos uns aos outros. Esse não tem. Tem os suportáveis, admoestáveis, amai-vos. Vigiai-vos não tem. Fofocai-vos também não tem. Implicai-vos também não tem. Muitos cristãos acabam contribuindo para que outros se sintam fracos. Porque quando chegam nas comunidades, onde deveriam ser fortalecidos, abraçados, acolhidos, recebem palavras duríssimas de seus irmãos. Recebem palavras duríssimas do púlpito, das pregações. Ameaças terríveis. Terríveis, ameaças terríveis. Como é que pode? Cristãos jogando ameaças contra outros, quando os cristãos deveriam transbordar o amor de Deus. Aí Tiago vai perguntar, de novo, nosso amigo Tiago, né? Como pode a mesma fonte jorrar doce e jorrar amargo? Não tem sentido. Não tem sentido. Tem até uma música dos Vencedores, muito legal. Mesma língua que perdoa, amaldiçoa. Já ouviu essa música? Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração. Como é que pode? Não pode. Como é que nós nos libertamos? Como? Como que a gente se liberta dessa condenação que nos persegue? Compreendendo a justiça que Deus providenciou para nós em Cristo. Ok? Esta palavra só funciona na vida de quem nasceu de novo. Por quê, irmãos? Porque aquele que nasceu de novo não deseja desagradar ao seu Senhor. Então errar traz tristeza. Quem não se entristece quando erra, não nasceu de novo, pô. Acabou, está resolvido o problema. Então esta palavra só tem efeito no coração de quem nasceu de novo, porque o que nasceu de novo é que se condena, é que se culpa, é que precisa se libertar desse peso que não acaba. Tem que acabar, tem que deixar para trás. Há coisas na nossa vida, irmãos, que a gente tem como resolver. Há outras que não tem mais como resolver. E nós somos perseguidos por fantasmas que nos assombram dia após dia. A gente precisa, eu e você, fazer o enterro desse troço. Um enterro oficial.
Então está aqui essa área da minha vida aqui. Nossa, nisso aqui eu errei muito. Aí tu faz o ritual do enterro. Chora na presença de Deus. Abre a Bíblia, chora. Reconhece, errei. Errei como pai, como marido, como filho, como irmão, como amigo. Errei com fulano, Beltrano. Falei, errei com o Senhor. Como diz Davi, quando é confrontado por Natã. Pequei contra ti, Senhor. Assume, chora, geme, enterra esse troço. Bota uma lápide lá no cemitério e não volta mais. E segue em frente. Porque o maligno não nos toca. Ele não pode nos enganar. Cristo já nos libertou. O inimigo não pode nos acusar. Então esse grilhão que já foi quebrado, nós estávamos presos lá no império das trevas. Mas esse grilhão foi quebrado, ele nos transportou das trevas para a luz. Então o que a gente faz? Anda na luz. Anda na luz. Como diz o texto, se nós andarmos na luz, como ele na luz está. Muita gente acha, fala e ensina que esse luz tem a ver com perfeição moral. E aí, meu amigo, sabe quando é que a gente vai conseguir isso, Marvel? Quando? Nunca! E aí a religião cristã vira uma grande hipocrisia, porque todo mundo assume um personagem, né? De bom cristão, de bom pai, de boa esposa, de boa mãe. A gente se veste igual um personagem, parece um grande teatro, todo domingo, quando a gente se encontra. Famílias perfeitas, mulheres perfeitas, homens perfeitos. Mas a vida não é assim, a vida é um drama. É um drama. Não adianta fugir desse drama. Quem não nasceu de novo, foge desse drama. A justiça, então, funciona como uma couraça. Pode atirar a flecha que for, bate e volta para a glória de Deus. Amém, irmão? Amém. Vamos ler agora Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 17. Se a morte reinou pela transgressão de um só, os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, que é Jesus Cristo. Vendo? A transgressão atingiu a muitos. Os que receberam a graça reinarão em vida. Reinar em vida não é ter sucesso sublime. Reinar em vida é viver guardado, escondido, à sombra, ao lado do Rei, que é Jesus, que é o poder, que é a nossa força. Tem uma música também da Comunidade da Graça que fala sobre isso. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo, nosso Redentor. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Você vê como é que nós precisamos de músicas bíblicas que nos façam aprender os textos da Bíblia. E não esse monte de, baboseira que a gente canta toda hora. Vamos ler agora 2 Coríntios. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5. Versículo 21. 5:21. Opa, saiu aqui. Vai voltar. 2 Coríntios 5:21. Diz assim: daquele que não tinha pecado, que é Jesus, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. João 3. João 3:18. João 3:18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê
já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, quem crê em Jesus não está condenado. Nada pode nos condenar. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com ousadia, com coração, não sei como é que está a sua versão, se a sua versão é tradicional. Cheguemos-nos, pois, com ousadia, é assim que está a sua? É assim que está a sua aí? Ou não? É aproximemo-nos que está a sua? Então, do que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está falando do Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era um lugar que tinha dentro do tabernáculo de Moisés, lá no livro de Êxodo, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficava a vara de Arão, as tábuas da lei, o maná, e onde Deus aparecia. Se você estivesse ali com qualquer tipo de falha, transgressão, desaprovado, o que ia acontecer com você? Um abraço. Virou pó. Sobra nada. Por quê? Porque Deus, em sua santidade, não admitia receber na sua presença quem ele não aprovasse. Tanto é verdade que os filhos de Arão tentaram fazer o ritual, o sacrifício, tipo assim, nós somos sumos sacerdotes, nós também podemos, e morreram. E Deus disse o seguinte, ó, esses caras aí me ofereceram fogo estranho. E ficam os crentes falando que fogo estranho é uma coisa espiritual. Fogo estranho tem a ver com o que, irmãos? Gente que o Senhor não reconhece. Esse cara não podia ter. Quem é você? Quem é você? Jesus fala, né? Mestre, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilha, mas vocês são quem? Não conheço vocês. Apartai-vos de mim. Só entra na presença de Deus quem é convidado por Deus, irmão. Reconhecido por Ele, justificado por Ele. Então, todo mundo tinha medo do tabernáculo. Tinha medo do momento em que a glória de Deus aparecia, a nuvem descia. Tinha medo quando o monte tremia, porque a presença de Deus causava pavor. E aí o que o autor de Hebreus vai dizer? Aproximemo-nos, versículo 22, né? Aproximemo-nos com o coração sincero. Numa tradução mais antiga, cheguemos-nos, pois, com ousadia, com coragem, sem medo, porque todo aquele pavor que existia não tem mais sentido, porque em Cristo Deus nos recebeu na sua presença. Aproximemo-nos com o coração sincero, com plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência, está vendo? E tendo o corpo lavado com água limpa, que é a palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Então nós fomos, a má consciência foi purificada. Então agora a gente faz o quê? Serve, canta, adora, ora com coragem. Constrangidos pelo amor, mas com coragem, porque Deus assim nos chama. Tem uma música do Cláudio Claro que também fala desse texto. Cheguemos-nos, pois, com ousadia. Cheguemos-nos, pois, com ousadia. Entremos no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, um novo caminho que nos consagrou diante do trono da graça, com corações verdadeiros, inteira certeza de fé, cantemos a vitória do Cordeiro. Fomos justificados. O cristão é uma pessoa justa, mas não por causa das suas boas obras. Ele é uma pessoa justa porque ele foi justificado através da fé na obra de Jesus. Este entendimento é que nos dá a base para resistir. Como é que a gente resiste? Com esta compreensão. Deus providenciou a solução. Como é que ele fez? Os cristãos continuam pecadores, por causa da sua natureza. Entretanto, Deus providenciou uma solução para os pecados cometidos após o novo nascimento. Que solução é essa? É a sua graça.
Então nós confessamos, constrangidos, e pela graça permanecemos na sua presença. O que a Bíblia vai nos dizer sobre isso, irmãos? Vai nos dizer no Salmo 103:14. Ele sabe do que somos formados. Lembra-se que somos pó. Então você não precisa dizer para Deus o que você é. Orações inúteis, né? Ah, Senhor, eu estou aqui, eu sou pó, eu sou barro, eu sou lama. E Deus assim, ok? Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então nós estamos aqui nessa noite em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Nós cantamos em nome de Jesus. Não merecemos, mas fomos perdoados porque há poder no nome de Jesus. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então a confissão é a clareza necessária. Não há o que esconder do nosso Senhor. Nada. Seus olhos são como chamas de fogo. Está lá em Apocalipse várias vezes. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando aquele cujo coração é totalmente dele. Crônicas. Ou o famosíssimo Salmo 139, se eu subir ao céu, lá estás. Se eu me esconder lá no profundo abismo, lá estás também. Para onde fugirei da tua face? Então, se não há como fugir, a gente reconhece quem é, confessa e recebe de graça da água da vida. Amém, irmão? Amém. De graça, com clareza, em paz. A justiça de Cristo nos é imputada. Deus assim decidiu. E ela é uma couraça que nos protege da ira divina, mas também é uma couraça que nos protege dos ataques de Satanás.